Só recapitulando aí de semana passada, nós entendemos então que o disse de Deus, né? O haja de Deus, o haja luz é o haja Gênesis, é o haja início, é o haja começo. E é importante a gente saber disso por quê? Porque no Gênesis está todo o período de relacionamento de Deus com o homem. É o momento que Deus fala, é o momento que Deus dá ordens, é o momento que Deus faz promessas. Só que o cumprimento dessas promessas, desses mandamentos, dessas leis, desses estatutos, eles começam a se cumprir a partir do Êxodo. E o que é interessante é que Deus, ele vai por um momento, Deus ele vai se irar com o povo que ele mesmo havia criado. E por que Deus vai irar com eles? Por causa do pecado que estava crescente. Então, nós temos aí algumas visões. Na semana passada nós falamos a respeito de duas visões, a respeito dos 120 anos de Noé. Uma que seria que a raça humana, que vivia 800, 900 anos, 700 anos, seria diminuído para 120 anos. Porém, há uma outra visão que diz que esses 120 anos seria de fato um período anterior ao cumprimento do dilúvio, ou seja, Deus falou para Noé hoje que viria o dilúvio, então passa-se 120 anos e depois de 120 anos, então vem o dilúvio. Essa é a ideia e é a ideia mais aceita, né? Que a outra ideia é aquela que o homem não passaria mais dos 120 anos, mas nós já vemos aí que teve muitos que viveram mais de 120 anos mesmo depois do dilúvio, né? Como foi o caso de Abraão, o caso de Selá, o caso de Pelé, então, enfim, uma turma aí viveu mais de 300 anos aí depois do dilúvio. Então, a gente tem a ideia, o início de todas as coisas, a criação, aí nós temos o período onde o homem cai, a queda do homem, né? Uma linha, né? É essa. Deus criou tudo, criou o jardim, colocou o homem lá, o homem peca, aí acontece a queda do homem. Caim e Abel levam a oferta ao Senhor. Abel é aceito por Deus, a sua oferta também. Caim é rejeitado e a sua oferta também. Caim mata o seu irmão, ele foge para a terra de Nod, começa o crescimento, começa o povoar da terra. E o tempo vai passando e até que chega um período, e esse período é um período em que Deus olha para a terra e ele se arrepende, ele se angustia e ele diz, eu vou destruir a terra. Então ele levanta Noé e manda Noé pregar que viria o dilúvio. Tá? E isso é importante a gente saber por quê. Que a gente vai falar agora de algo que é interessante. Então, acontece o dilúvio, e o interessante é o seguinte, quando Deus manda, antes de Deus mandar o dilúvio, isso é importante. Pega a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia, em Gênesis 6. Eu vou mostrar algo interessante aqui, antes da gente pular para a parte pós-dilúvio, mas deixa eu mostrar algo interessante, eu acho que é Gênesis 6, vamos ver lá. Gênesis capítulo 7. Porque a pergunta é, quando Deus ele manda o dilúvio, né? Quando Deus vai mandar o dilúvio, algo interessante acontece, né? Que Deus vai falar para Noé pegar os animais, para Noé entrar na arca ali, pegar sua família e entrar na arca. Só que o interessante é o seguinte, é que quando Noé entra na arca, não acontece o dilúvio. Então Noé entra na arca, mas o dilúvio não vem. Entende? Olha o detalhe, Noé entrou na arca, colocou a família, colocou os animais, porém o dilúvio não veio, né? Nós vamos ver isso aqui, em Gênesis capítulo 7, amém? Então, observa, repete o verso 1. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Ok, então aqui Deus está dizendo, Noé, entra você e entra tua casa, a tua família, né? Entra dentro da arca. Então Noé vai entrar. Só que aí ele vai dar a lista, né? Sobre os animais para colocar.
Ok, então aqui Noé entrou na arca, entrou a família, entrou os animais. Aí, só que a ideia que a gente tem é, Noé entra na arca e o dilúvio vem, né? Essa é a ideia. Só que o interessante está no verso 4. Lê o 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Olha só que interessante. Demorou para vir o dilúvio. Exatamente, essa é a ideia. Então, tipo assim, Noé entrou na arca, mas ao invés de chover, ele ficou dentro da arca por 7 dias com a sua família e com todos os animais. Aí, depois dos 7 dias, veio a chuva do dilúvio, né? Aí choveu. Então, aí depois desses 7 dias, o Senhor disse, aí eu vou fazer chover então 40 dias, né? E 40 noites. Então, quando Noé entra na arca, não é que ele entra e vem o dilúvio, vem a chuva, não. Ele entra e passa um período de 7 dias lá dentro. Nós vamos falar mais sobre esse detalhe, por que que isso aconteceu. Quando a gente for falar sobre a volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Assim está escrito, né? Só que o interessante é o seguinte, quando a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Senhor, até esse detalhe dos 7 dias aqui é importante. Por quê? Porque no arrebatamento da igreja, os crentes que serão arrebatados, eles são arrebatados ao céu, entende? E ninguém vai ver. Esses crentes vencedores, quando for arrebatado, ninguém vê. Ou seja, desapareceu, ninguém viu sumir. Aí depois só que eles vão dar falta. Só depois que eles vão dar falta. Só que os crentes arrebatados são arrebatados e eles passam 7 anos com o Senhor. Ou seja, nós, né? Nós vamos passar 7 anos com o Senhor. Depois dos 7 anos, o Senhor vem. Ele volta. Então, quando a Bíblia diz como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem, aqui tá a revelação. Ou seja, a igreja, os vencedores, né, os crentes vencedores são arrebatados e ninguém vê, nem o olho vê. Só que em seguida, né, depois de 7 anos, aí ele vem, aí sim todo olho verá. Mas o arrebatamento, que será oculto, ninguém vai ver. Assim como aconteceu com Noé. Noé entrou na arca e ninguém percebeu que Noé havia sumido. Ninguém percebeu que Noé estava dentro da arca. Por quê? Porque ninguém estava aí para nada. Só que então passou os 7 dias e ninguém viu, ninguém deu falta de Noé. Aí então começou a chover. Lê o versículo 10 para a gente ver. Depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Pronto. Então depois dos 7 dias veio a água do dilúvio. Isso aqui é interessante. Então Deus falou, entra tu e tua casa na arca, e depois de 7 dias eu faço chover. E aqui, depois dos 7 dias, Deus fez chover na terra. Isso é importante a gente saber, e é interessante também a gente saber que a maioria das pessoas, a maioria dos crentes, né, eles acham que entrou na arca e já começou a chover. Não, ele entrou na arca e ficou 7 dias, depois de 7 dias, então vem a chuva, né? Então a gente contabiliza que Noé não ficou 40 dias ali, ele ficou 47, né? Então o dilúvio durou 40, mas Noé ficou com a sua família dentro da arca por 47 dias. Isso é interessante. Interessante mesmo, porque às vezes a gente lê, mas essas pérolas assim a gente não pega. Às vezes passa despercebido, né? Então assim, aqui começa, né? Então a primeira modificação da terra acontece, né? O dilúvio vem. Então a água do dilúvio vai vir, né? E o próprio texto disse, né, no verso 4 que nós lemos, que ele desfaria sobre a terra toda a substância que ele fez. Ou seja, era necessário Deus purificar a terra. Deus veio purificando a terra. Então, olha os detalhes. Ele purifica a terra, né? Ele faz chover, e ele purifica a terra e ele extermina toda a substância que ele criou. Só que depois que aconteceu o dilúvio, aí as modificações que vêm acontecendo, o primeiro foi por causa do pecado e o segundo também foi por causa do pecado. Vamos ler um outro texto que está em Gênesis 9, versículo de número 11. Outro detalhe importante aqui, ó. Outro detalhe importante que nós vamos pegar aqui agora. Vamos ler do 11 ao 18. Estabeleço uma aliança com vocês.
Nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal de aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que colocarei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de toda a espécie. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Ok. Ou seja, aqui Deus está fazendo uma aliança, um concerto, é uma aliança. Que a carne, né, tudo que existe na terra não será mais destruída com as águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então aqui é uma promessa de Deus. Ele está dizendo, ó, eu não destruirei mais a terra com a água do dilúvio. Ou seja, Deus faz uma aliança e diz, a partir de agora, eu não destruo mais a terra com a água do dilúvio. Aí, o verso 12, lê o verso 12 de novo. Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Ok, o 13. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Ok, observa que tipo assim, olha como muda, olha como vai mudar. Então, tipo assim, na sua tradução vai mudar, a gente vai corrigir isso agora, mas vai mudar. Então ele está dizendo, ó, o meu arco tem imposto na nuvem, ok? Então, observa no verso 13, o arco dele tem colocado na nuvem. Esse é o sinal. Que sinal? O arco na nuvem, ou o arco celeste. Agora, lê o 14. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, olha só, então e nela apareceu o arco-íris. Esse arco-íris está errado. Por quê? Porque o próprio verso 13 está revelando, o meu arco tem um posto na nuvem, ou seja, esse é o arco nas nuvens, ou é o arco celeste. De onde criaram essa ideia? O mundo antigo, eles tinham uma deusa chamada deusa Íris. E se você fizer uma pesquisa no Google e colocar deusa Íris, você vai perceber que vai aparecer uma imagem de uma deusa, né? O desenho de uma deusa. E essa deusa é a que fazia a ligação. Ela fazia uma ligação entre a terra e entre o céu. Era o ponto de contato entre a terra e o céu. Era a deusa Íris, né? A deusa Íris era a deusa que fazia contato da terra com o céu. Então, essa ideia de arco-íris é uma ideia pagã. E a maioria das traduções ainda não corrigiram isso. Outras traduções já estão corrigindo, mas a maioria ainda não corrigiu. Então, você pode riscar o íris e pode colocar arco celeste ou arco nas nuvens, tá? Coloca aí arco celeste ou arco nas nuvens, né? O próprio texto vai trazer o arco nas nuvens, o arco nas nuvens, né? Ou arco celeste. Porque a ideia de arco-íris é a ideia do arco da deusa Íris. Só que Deus não disse que ele daria um arco-íris, ele disse que colocaria um arco nas nuvens ou um arco celeste, né? Irmã Silvia, seja bem-vinda. Conseguiu entender aí? Sim. Então é arco celeste ou arco nas nuvens. Eu tenho só uma dúvida, a questão do... Ele fala que Deus disse que não vai destruir o mundo em águas, né? Sim. Ele deixou uma promessa, né? Deixou uma e promessa. essa terra vai ser transformada, porque eu creio que ele não vai destruir a terra a qual ele fez. Ele não se arrependeu de fazer a terra, né? Aham. Porque é o seguinte, ele não vai destruir mais a terra com água, tá?
Existe um texto lá na carta de Pedro, abra comigo aí, na carta de 2 Pedro, abra em 2 Pedro, capítulo número 3. Vamos ler a partir do verso 1, mostrar algo interessante. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Pode continuar. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com as promessas da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra. Esta formada da água e pela água. Verso 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Olha só. Pela mesma palavra. Coberto com águas do dilúvio, foi submerso, foi destruído. Então ele tá trazendo a lembrança do texto que a gente está lendo. Isso, entendeu? Tipo assim, ó, o mundo do passado, a terra do passado foi destruída com o dilúvio e tudo, com a água, foi submersa. Verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então observa. Mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guarda para o fogo. Ou seja, a aliança que Deus está fazendo lá em Gênesis 7, que a gente está lendo, é uma aliança que ele não vai destruir mais a terra com água. Entende? Só que agora, ele não vai destruir com água, mas essa terra que hoje existe, ela não tem mais jeito. Então, o que Deus vai fazer com essa terra? Ele vai purificar essa terra com fogo. Ok? Ele vai purificar essa terra com fogo. Então, tipo assim, não é que Deus ele vai pegar essa terra e vai fazer ela desaparecer. Não é isso. Mas ele vai purificar essa terra. Ou seja, o fogo de Deus... E que fogo é esse? Não é o fogo que a gente costuma ver. O fogo de Deus é diferente, né? Do nosso fogo normal. O fogo do fogão, né? Não é esse tipo de fogo. Mas a ideia do fogo é a mesma. Ele está dizendo o seguinte: ele vai purificar essa terra com fogo. Como é que isso vai acontecer? A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então, essas chamas de fogo dos próprios olhos do Senhor são o fogo que vai purificar essa terra. Não que essa terra será destruída e extirpada e entrará em extinção, mas ele vai purificar essa terra. Então nessa terra não existirá mais pecado, não existirá mais dor, não existirá mais nada que contamine essa terra. Então essa é a ideia. A gente vai viver nela depois que ela for purificada. Porque a ideia é o seguinte: quando o arrebatamento da igreja acontece, o arrebatamento dos crentes salvos vencedores, aconteceu, não são todos os crentes que serão arrebatados, é importante ressaltar isso. Nós vamos falar isso no nosso próximo módulo, né, que é o de escatologia. Nós vamos falar sobre isso. Mas um grupo de crentes, que a Bíblia chama de crentes vencedores, esse grupo é arrebatado. É as primícias, é o filho varão, o filho homem de Apocalipse 12. Então, esse grupo de crente vencedor, eles são arrebatados. Lembra lá que a gente leu que durante 7 dias Noé ficou na arca e depois que veio o dilúvio? Essa é a ideia. Ou seja, esse grupo de crente desaparece primeiro ninguém vê. Aí depois de 7 anos, o Senhor vem nas nuvens com esse grupo de crente vencedor que foi com ele para o céu, que foi arrebatado. Então, o arrebatamento não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Entendeu? Então a ideia é essa. Então, tipo assim, igual por exemplo... Aí depois dos 7 anos, a gente vem junto com Jesus nas nuvens. Isso. Para purificação. Exato. Daí o que acontece? Aí Cristo vem...
A ideia é essa, né? O primeiro grupo de crente é arrebatado, passou 7 anos, a gente vem com ele. Aí quando esse grupo de crente vem com ele, o que acontece? Ele vai pisar no monte em Jerusalém. Nesse período, ele vai, com a palavra da sua boca, ele tranca todos os espíritos malditos, os demônios. Aí acontece algo interessante. O que acontece? Ele vai reinar nessa terra por 1000 anos. Durante 1000 anos essa terra será reinada por ele e nós reinaremos com ele. Só que o mais interessante de tudo é que ele vai reinar de Jerusalém. É por isso que Jerusalém é o relógio de Deus. Então o interessante é o seguinte, ele vai reinar de Jerusalém e no mundo não haverá luz. Toda a luz do mundo vai se dissipar. O único lugar que vai ter luz vai ser em Jerusalém. Só lá vai ter claridade. A própria luz que emana do Senhor. E que luz é essa? É a luz do mundo. João 1, que a Bíblia diz que ele é a luz que veio ao mundo. Então, só Jerusalém vai ter luz. E tudo que é fora de Jerusalém, a Bíblia chama de trevas exteriores. Entende? Então, mas aí a gente vai reinar nesses 1000 anos com ele na terra, em Jerusalém. Em Jerusalém, com Cristo. Nós vamos reinar com ele. Aí depois dos 1000 anos, na terra. Aí depois dos 1000 anos, aí a Bíblia diz que Cristo vai soltar o diabo por um espaço de tempo. Ele vai tentar arrebatar mais uns para ele. Aí vem o julgamento das nações. Depois desses 1000 anos. Então, tipo assim, antes dos 1000 anos, quando passou os 7 anos e a igreja, os salvos, veio com Cristo, não é o julgamento das nações. Acontece o primeiro julgamento. A Bíblia chama do julgamento do tribunal. Ou seja, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para receber as nossas obras, os nossos méritos, as nossas recompensas, para saber qual posição do reino a gente vai estar, se é no clero, se é na plebe, se é lá em cima, se é embaixo, qual é a posição do reino que nós vamos pertencer. Aí, passamos pelo tribunal, entra o reino milenar, que é o período de 1000 anos, nessa terra. Aí passou o período de 1000 anos, aí vem o julgamento do trono branco, do grande trono branco. Aí esse julgamento do grande trono branco, está lá em Apocalipse 20, se não me falha a memória, esse julgamento do grande trono branco é o julgamento aonde é para condenação. Então, por exemplo, nesse período do reino, ainda vai ter pessoas que serão salvas. Ou seja, tem muita gente que será salva, mas elas não vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos. O que vai acontecer com elas? Elas vão ficar fora de Jerusalém. Elas vão ficar nas trevas exteriores. E é aqui que mora o problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que nessas trevas vai haver choro e ranger de dentes. Então é aqui que mora o problema que às vezes a gente não consegue entender. Então assim, se vai haver choro e ranger de dente, que choro e ranger de dente é esse? Quem estiver nas trevas exteriores vai chorar de arrependimento, porque poderia ter feito mais e não fez. Outros... Tem gente que acha que vai ser no inferno, não é? Exatamente, a gente confunde, muita gente confunde, né? A gente pensa que as trevas exteriores é o mesmo inferno, a gente pensa que o Hades é o mesmo lago de fogo, né? Então, tipo assim, esse povo que vai passar pelas trevas exteriores, que não vai ser salvos, muitos das trevas exteriores serão salvos. Eles não estão reinando, mas estão passando por um processo de maturidade, de amadurecimento. É a disciplina da era vindoura, que Hebreus fala sobre isso. Essa é a disciplina da era vindoura. Ou seja, às vezes a gente fala, tudo que você planta nessa terra, você colhe nessa terra. Mas isso é uma fábula. Por quê? Porque muita coisa que nós plantamos nessa terra, a gente não colhe nessa terra, a gente vai colher na era vindoura. Então, tipo assim, às vezes tem pessoas que falam, né? Tem gente, né? Eu falo de crentes, né? Tipo assim, pinta e borda, aí não sofre consequência. E aí a gente pergunta, por que esse irmão, gente, faz o que quer,
Cara, e o cara não sofre, o cara não paga, o cara tá se dando bem na vida, faz de tudo de errado e ainda continua dando certo. É simples, é porque o que está reservado para ele, a disciplina para ele não é nesse tempo. A disciplina que está reservado para ele é na era vindoura, é nas trevas exteriores. E lá ele vai chorar e vai ranger os dentes. Lá que vai ser o pepino, lá que o bambu vai gemer. Entendeu? Então é muito melhor a gente perseverar agora, ser fiel agora, lutar agora para ser salvo, para reinar com Cristo, do que ter que passar depois por esse processo, porque esse processo vai doer, e a Bíblia diz que uns nesse tempo vão tomar muitas chibatadas, outros vão tomar poucas, né? Então depende do nível, né, que cada um vai merecer apanhar, e fora o choro, fora o ranger de dente, vai ser algo sinistro, né? Então tipo assim, depois desse milênio, pastor, vai ter porque tem um lugar preparado, né, que é o reino celestial, que tem as ruas de ouro. Aí depois que passou o reino, aconteceu o julgamento das nações, né? Ou seja, aí depois desses 1000 anos do reino milenar, aí aquele texto de Mateus 25, lembra que quando a Bíblia diz que Cristo vai olhar para alguns e vai dizer assim, ó, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para um outro grupo ele vai dizer, né? E para o grupo que ele manda vir para a direita, ele chama de ovelha, né? Para a esquerda ele chama de bode, né? Ele diz, né? Apartai-vos de mim, né? Porque eu não vos conheço e tal. Ele vai falar tudo isso aí, é para esse grupo. Então ele vai fazer essa separação, é o julgamento. E a Bíblia diz que o lago de fogo está reservado. Reservado para quem? Para Satanás, para os seus anjos, né? Para os demônios, e para todos aqueles que foram infiéis ao Senhor. Ou seja, muita gente, né, que praticaram iniquidade vão ser jogados dentro do lago de fogo junto com o anticristo, com o falso profeta e com os anjos caídos. Então lá será esse lago de fogo que é o verdadeiro inferno, que a gente confunde. Lá é o verdadeiro inferno, né? O restante não é inferno ainda, é lugar de tormento, é trevas exteriores, são essas coisas, mas o inferno está falando desse lugar. O verdadeiro inferno, na verdade, é esse, né? A gente vai falar sobre isso no modo escatologia, mas é só para a gente ter essa ideia, né? Que como a gente está falando de Noé, e a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, do jeito que aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Então, assim, passou os 1000 anos, aconteceu o julgamento das nações, e sobre o grande trono branco tem um que é maior que o trono. E esse trono ele é tão branco, ele é tão puro, ele é tão santo, que Charles Spurgeon ele teve a revelação do texto dizendo assim: a pureza do trono branco é tão grande que quando os pecadores olharem para eles, os iníquos olharem para ele e observarem a pureza do trono, o caráter de cada um vai refletir na pureza do trono. Ou seja, eu olho para o grande trono branco onde está Cristo assentado, eu olho para o grande trono branco e quando eu olho para ele, o meu caráter reflete nesse trono. E quando o meu caráter reflete nesse trono, eu me vejo indigno de entrar na Nova Jerusalém. Então eu vou aceitar a própria condenação, dizendo, eu não sou digno de entrar aí. Eu aceito, né? Eu tenho que aceitar isso porque é puro demais para o tamanho da iniquidade que eu cometi. Então aí passou esse processo de julgamento, aí vem o novo céu e a nova terra, né, que a gente chama de Nova Jerusalém. Aí vem a eternidade, aí já era. Então... Aí que não é aqui na terra, que é a rua de ouro, os muros de jaspe, ele fala que tem que estar preparado. Mas é o que acontece, nós teremos acesso tanto na eternidade quanto na terra, será como na época do Jardim do Éden. Lembra que Adão estava no Jardim do Éden e Deus descia todo fim de tarde e vinha conversar com ele no jardim? Assim vai acontecer. Essa terra estará purificada, essa terra não terá impureza nela, não terá pecado, não terá dor, não terá choro, não terá nada. Então, tipo assim, a Bíblia ela não revela como que vai ser, mas a ideia que dá o texto é essa, é que na eternidade a gente volta exatamente
ter acesso ao céu e à terra. Por exemplo, eu estou aqui agora. Aí eu quero ir lá agora, lá no céu, aí eu pisquei o olho, eu tô lá. Porque a gente não vai existir mais o tempo, né? Esse lance de tempo e espaço vai desaparecer. Então, tipo assim, hoje tudo pra gente é limitado, porque a gente está numa dimensão de tempo. Mas depois a gente vai estar numa dimensão de eternidade. Ou seja, estar na terra ou estar no céu será uma coisa só. Entende? Mas a gente vai viver tudo como irmãos ou como família? Tudo como irmãos. Seremos uma família porque seremos irmãos, né? Então a Bíblia diz em Lucas que no céu não se casa e nem se dá em casamento, né? Então, tipo assim, lá a gente não vai ter esse sentimento de marido para mulher, esse desejo eu preciso deitar com a mulher, deitar com o homem, ter relação, essas coisas não vai existir mais. Né? A Bíblia diz que lá não se casa nem se dá em casamento. Um dia vieram para Jesus. Mas a gente lembra que teve, tipo assim, eu tô lá, os meus filhos, eu vou lembrar que aqueles lá são meus filhos ou não? Você não vai ter esse sentimento de mãe. A única coisa tudo que você vai lembrar no céu serão só das coisas boas. Tudo que aconteceu de ruim na sua vida você não vai lembrar mais, vai ser apagada. A ideia do texto é: uma terça parte da nossa memória vai ser deletada, o Senhor vai apagar e vai trazer à nossa memória só aquilo que é bom, só aquilo que produz alegria para nós. Então, tipo assim, você vai conhecer a Sofia, vai conhecer o como é que é o nome? O Guilherme, né? Então, tipo assim, nós vamos conhecer todo mundo lá, né? Eu vou chegar lá no céu, lá, vou dar um abraço a você e falar: gente, valeu a pena, né? Passar horas ali estudando a palavra de Deus, mas compensou, estamos aqui, né? Nós vamos lembrar, só não vamos ter esse sentimento, né? Esse sentimento de marido com mulher, de filho e mãe, esse sentimento não, será um sentimento como de uma família mesmo, um sentimento como se fosse de irmão, entendeu? E você vai lembrar de tudo que é bom, tudo que é bom. Então, tipo assim, o seu filho vai estar lá, sua filha vai estar lá. Você só não vai ter, tipo assim, precisar se preocupar, porque não vai existir dor, você não vai precisar se preocupar: eu tenho que cuidar dele, eu tenho que proteger ele. Não vai haver essa necessidade, porque não existe dor, não existe choro. Então, assim, é perfeito, é tudo perfeito, né? Às vezes eu paro e penso, né? Viver nessa terra é tão bom, por que Deus tem que matar a gente, né? E a gente tem que ir embora daqui, né? Mas é porque a nossa mente é limitada. Mas quando você começa a entender sobre os mistérios da eternidade, quando a gente começa a entender sobre os segredos que está por vir, ai, gente, é maravilhoso demais. A nossa mente, assim, fica extraordinária, fica extasiada. Você pensa assim: nossa, que top demais, é muito massa e dá vontade de estar lá logo, né? Por isso que a gente... É verdade. Né? Então, tipo assim, e a ideia é o seguinte, nós, na verdade, a gente não pertence a essa terra, tipo, esse corpo físico, né? Nós já existimos em Deus, né? Em uma das nossas aulas falamos sobre isso. Nós já existimos em Deus. Então, tipo assim, se nós já existimos em Deus, a gente só vai voltar para o lugar que a gente é de origem, nosso lugar de origem. Então, na verdade, né? Às vezes o Guilherme acorda chorando, ele fala: mãe, eu tô com saudade, eu quero voltar para casa logo. Tô falando com você. No É começo isso. eu não entendia. Mas chega arrepia. É isso aí. Voltar para casa hoje. Olha que forte, né? Pra você ver, né? E é isso, né? E quando a gente fala: tô com saudade de casa, eu quero voltar para casa, é isso, é porque o nosso espírito sente saudade. Então, tipo assim, esse corpo que a gente tá hoje, esse corpo físico, na verdade, ele só é um boneco que tá hospedando a nossa alma. Então, tipo assim, só que logo ele será dissipado. Então, tipo assim, e qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: a gente às vezes fica com esse medo, né? Eu não quero morrer, não quero partir dessa vida, né? E a gente fica lutando para que as pessoas não morram e tal. Mas você observa que Jesus mesmo, todas as pessoas que estavam doentes, ele curou e ele nunca disse para essa pessoa: vai e não morra. Para Lázaro mesmo, ele não disse: vai e não morra mais. Ele sempre dizia: vai, a tua fé te salvou. Por quê? Porque, tipo assim, todas as pessoas que o próprio Cristo curou, elas morreram de novo. Porque todos os milagres de Cristo são temporais. Ou seja, os milagres que Cristo faz hoje não é para que nós não venhamos não morrer.
Jesus não cura a gente, ele não cura a nossa enfermidade, não é para que nós não morramos. Ele nos cura para que nós creiamos nele, para que a nossa fé aumente nele. Só que tipo assim, porque se fosse para a gente não morrer, todos que ele ressuscitou não teriam morrido de novo. Entende? Porque esse corpo aqui ele é limitado, é um corpo que está aqui só de passagem. Só que a nossa alma e nosso espírito, o nosso espírito, né, já existia em Deus. O nosso espírito já existia em Deus antes do pó da terra ser criado. Então, tipo assim, o nosso espírito pede Deus, nosso espírito quer Deus. E a nossa carne, o nosso corpo quer as coisas daqui de baixo, quer as coisas daqui da terra. Compreende? Então, tipo assim, às vezes a gente fala, que saudade do céu. E é isso, quando a gente fala saudade do céu, é isso, é que nosso espírito tem vontade de voltar para lá. É top demais. Mas vamos voltar lá no Gênesis para a gente finalizar lá a nossa... Vamos lá, pessoal. O pessoal que chegou agora com a gente aí também, já pega a Bíblia aí, pessoal. Nós estamos lá em Gênesis. Nós estamos estudando o Gênesis. Gênesis, capítulo de número 9, né, que a gente estava. Gênesis 9, vamos lá, gente. É importante, pessoal, caneta e marca texto se tiver. Nós vamos falar agora o seguinte. O que nós estamos falando agora é sobre a ideia do arco, né? Do arco-íris. E do arco nas nuvens, né? Então, tipo assim, aqui no versículo 14, né? Capítulo 9, verso 14, está dizendo: e acontecerá que quando eu trouxer nas nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, né? Então é o seguinte, pessoal, eu vou mandar para vocês lá depois, isso eu acho que eu liberei lá no meu grupo do Telegram, não sei se eu cheguei a mandar no grupo de teologia, mas eu vou mandar para vocês lá depois da aula, uma imagem, isso eu postei no meu Facebook também um tempo atrás, como que é de verdade o arco, o que a gente chama de arco-íris, ele não é simplesmente esse coisa que a gente vê assim, só um pedaço, não, ele é de fato um arco. Ele é uma aliança mesmo, entende? Se a gente olha de baixo para cima, a gente vê só um pedaço. Mas se você subir, por exemplo, no avião e tirar uma foto do arco, a gente vai ver que de fato ele é um arco, ele é um círculo. Ele é um formato de uma aliança mesmo. E é isso que Deus está dizendo aqui. Ele fez uma aliança, né? Agora preste atenção no detalhe, irmão. Ó, o que a gente está liberando hoje aqui, já dá para vocês preparar uma mensagem para vocês pregar. É pérola. Olha isso daqui. Verso de número 15. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então nós falamos sobre isso. Agora observa. Irmãos, isso é forte. Essa aliança que Deus está fazendo aqui não é uma aliança apenas com Deus e Noé. Não é uma aliança com Deus e o homem, não. Isso aqui é uma aliança que inclui todo ser vivente. Ou seja, incluído aqui está todos os animais. Entendeu? Então, até os animais faz parte dessa aliança. Ok? Então é importante a gente entender isso. Eu falei aqui, pessoal, para quem chegou agora, sobre o arco-íris. A gente tem o hábito de falar o arco-íris. Só que o correto não é arco-íris, tá, gente? Em Gênesis capítulo 9, a partir do verso 11. Se na sua Bíblia tiver arco-íris, você risca o íris e coloca arco celeste. Ou arco nas nuvens, tá? Porque Íris é uma deusa, tá? É uma deusa do mundo antigo. Eles atribuem essa deusa como se ela fizesse conexão da terra com o céu. Então, como esse arco é uma aliança de Deus com a terra, e quando o arco aparece, ele aparece exatamente assim, como se estivesse tocando de fato a terra. Então, essa deusa do mundo antigo, chamada de Íris, eles atribuíram esse arco a ela. Então, depois vocês vão fazer uma pesquisa na internet aí, coloca deusa Íris, e vocês vão perceber que ela tem até a cor do arco, né? Toda colorida assim, é como se ela estivesse fazendo uma ponte, literalmente, da terra até o céu. Por isso a gente chama de arco-íris. Mas essa é uma terminologia
errada, porque o correto é arco celeste ou arco nas nuvens, tá bom? Agora preste atenção no detalhe. Eu vou perguntar uma coisa para vocês e vocês me respondem. E eu vou falar para vocês o porquê disso, tá? Vocês já observaram que o movimento LGBT, eles pintam e bordam, né? Eles atacam a religião, eles atacam igrejas, né? Esses ativistas, este movimento, né? Existe um grupo, né, de ativistas LGBT que atacam a igreja, né? E a gente pergunta, por que Deus não mata nesse tipo de gente? Por que Deus não mata esse tipo de pessoa, né? Tem um monte de crente que cai matando em cima dizendo, Deus vai pesar a mão, Deus vai te matar. E você já parou para perceber, para poder pensar que Deus não destrói, Deus não parou para destruir essa raça, esse grupo ativista. Você já se perguntou por quê que isso acontece? Por que Deus não destrói eles? A ideia é simples. A ideia é simples. Qual que é a cor da bandeira do movimento LGBT? A cor da bandeira deles é exatamente a cor do arco, né? Do arco-íris, né? Como a gente costuma chamar do arco-íris. Então, tipo assim, não é que Deus não queira fazer nada quando eles zombam, quando eles abusam, quando... A Bíblia diz que Deus ri dessas coisas, né? Mas a ideia é o seguinte, a cor da bandeira do movimento LGBT, a cor da bandeira deles não é à toa, que a cor da bandeira é exatamente a cor do arco celeste, do arco nas nuvens, do que chamamos arco-íris. Por quê? Porque nessas cores, né, está exatamente, esse símbolo é exatamente a cor da aliança que Deus fez. E o arco celeste é uma lembrança que Deus não destruiria o povo. Então, tipo assim, a cor da bandeira do movimento LGBT é exatamente a cor do arco. É por isso que Deus não destrói. Por quê? Porque é uma promessa que Deus não destruiria. E este arco é o símbolo que Deus não vai destruir. Então, quando Deus olha para o arco, Deus lembra, não posso destruir, não vou destruir. Entende ou não? Então, há algo espiritual, algo muito forte espiritual por detrás de tudo isso. Entende? Não é à toa que a cor da bandeira deles é a cor do arco. Eles escolheram essa cor com esse propósito, com essa finalidade, então? Exatamente. É porque eles sabem que Deus não destrói, há uma aliança que Deus protegeria. Meu Deus. Então, às vezes a gente pergunta, questiona, né? Fala, meu Deus, mas eles abusam, né? Faz aí que a gente viu aí, né? Faz imagem de Jesus, pega crucifixo, coloca no ânus, e imitando, né? Tipo, zombando, né? E por que Deus não faz e tal? Não é. E tipo, é porque é proposital, é intencional essa cor. Porque Deus tem uma aliança de não destruir. Então, gente, aonde está arco-íris, risca e coloca arco celeste, tá? Daqui a pouco já vai cair a nossa transmissão, mas deixa eu já acelerar aqui para a gente poder já concluir. Agora preste atenção. Esse arco-íris ou o arco celeste que hoje nós conhecemos como arco-íris, mas é o arco celeste, é a junção de dois elementos. Dois elementos formam o arco, formam o arco-íris, formam o arco celeste, o arco nas nuvens. E o que é que forma o arco? É luz mais chuva, ok? O que forma o arco? Luz mais chuva. Ou seja, quando a luz ela passa pelas gotas de água, elas formam pequenos feixes de luz, de prismas coloridos, e então, sendo essas luzes coloridas, ela estabelece uma forma de arco nas nuvens. Ou seja, o que forma o arco nas nuvens é a luz mais a chuva. É a luz mais a chuva. Agora nós estamos falando do haja luz. Lembra que o Gênesis é o haja luz? Lembra disso? Então, tipo assim, a ideia é, agora que em Gênesis 9, durante esse período,
está acontecendo o dilúvio e tal, e o Senhor está dizendo, eu vou colocar um arco como aliança. Ele coloca o arco. O que forma esse arco? Luz mais chuva. Só que agora a luz é algo que já existia, lá do Gênesis 1. A luz já existia. Porém, a chuva é algo que veio a existir depois do dilúvio. Eu vou falar muito sobre isso no nosso módulo de Hexameron. Só que antes do dilúvio não existia chuva. Ninguém sabia o que era chuva. É por isso que quando Noé falava vai chover, o povo dizia é impossível, porque não existia chuva. A chuva veio a existir só nesse período do dilúvio. A partir do dilúvio que conhecemos a chuva. Antes do dilúvio não existia chuva. Entende ou não? Por quê? Porque as águas do dilúvio, eu vou mostrar para vocês. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos lá, pessoal. Eu peço que alguém leia para mim aí rapidinho, para a gente ganhar tempo. Gênesis 2, verso 5. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para o sol. Observou? Deus ainda não havia feito chover na terra. Agora lê o verso de número 6. Todavia brotava água da terra, regava toda a superfície do solo. Observa. Brotava água da terra. Exato. Em outras traduções vai estar um vapor, porém subia da terra. A água brotava da terra. Ou seja, antes do dilúvio nunca choveu de cima para baixo. A chuva vinha de baixo para cima. Era um vapor que molhava a terra. A água brotava da terra. Pegou ou não? Nossa, interessante. É forte, né? Forte. Então, assim, antes do dilúvio nunca tinha chovido de cima para baixo. Era como se a chuva viesse de baixo para cima, ou seja, subia um vapor e regava a terra, molhava a terra, mas de baixo para cima e não de cima para baixo. A chuva de cima para baixo só veio no dilúvio. E as águas do dilúvio não voltaram para o seu lugar de origem. Mas o que aconteceu? Elas foram espalhadas pelas camadas atmosféricas e pelos polos. Consegue entender? Inclusive, há uma comprovação científica de que se todas as nuvens das camadas atmosféricas e todos os polos se precipitassem e todas as camadas atmosféricas, né, todas as nuvens das camadas atmosféricas se precipitassem e todos os polos se derretessem e se convertesse tudo em água, nós teríamos um planeta completamente coberto de água, exatamente como nos dias de Noé, exatamente como nos dias do dilúvio. Então, se os polos se derreterem e as camadas atmosféricas se precipitar, o planeta fica submerso em água. Isso é comprovação científica. E então o que aconteceu? Quando Deus secou as águas do dilúvio, o que Deus fez? Ele esparramou as águas do dilúvio para as camadas atmosféricas e esparramou um pouco dessa água do dilúvio para os polos. Entende? Então, o que acontece? A chuva, nós só temos ela a partir desse momento, a partir do dilúvio. A partir de aqui, nós temos algo que chamamos de chuva. É como um novo ciclo de água sobre o planeta. Então, ou seja, a primeira água vinha de baixo para cima. Após o dilúvio, ela vem de cima para baixo. Aí, quando Deus vai secar a água do dilúvio, ele distribui um pouco para as camadas atmosféricas e um pouco para os polos. Então, se os polos se derretem e as camadas, as nuvens que estão nas camadas atmosféricas se precipitam, inundam o planeta. Entendeu? Por quê? Porque o ciclo das águas, né, antes do dilúvio era diferente, como nós lemos aí em Gênesis 2, 5 e 6. Consegue? É por isso que antigamente eles não acreditavam, né? Então, né? Era muito difícil, ninguém tinha visto chuva. Exatamente, como ninguém sabia o que era chuva, ninguém tinha visto chover, ninguém falava, mas Noé tá ficando louco, tá ficando maluco, nunca vai chover.
Entende? Porque de fato nunca tinha chovido, a primeira vez foi ali. Aí tem que ter fé. Por quê? Porque aqui não existia a lei escrita. Aqui, lembra que a gente falou? Antes daqui não tinha a lei escrita, só veio após Moisés. Aqui era só a lei oral. Orar. Entendeu? Deus falava e Noé ouviu uma voz, falou com ele